A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Amados irmãos, estamos hoje aqui para darmos sequência à nossa série devocional que fala acerca do livro de Gênesis. Hoje, especificamente, nós iremos falar do capítulo 43, e o capítulo 43 é uma sequência lógica do 42, é o desenvolvimento, o desenrolar daquela história que nós estávamos falando. A fome na terra era gravíssima, todos os alimentos que os irmãos de José haviam levado para a casa de seu pai Israel ou Jacó haviam acabado praticamente. Então eles precisam voltar ao Egito para comprar mais alimento. Mas eles só poderiam voltar levando Benjamim. Jacó a princípio não quer isso, mas Judá o convence. Convencendo Judá, Jacó, eles descem então ao Egito. Lá eles falam com o mordomo de José, explicam que eles que teriam pago o alimento, mas aquele dinheiro voltou com eles, e assim se dá o desenrolar da história, até que eles se sentem à mesa e comam, cada um na sua mesa, comendo como simples pastores, sendo que Benjamim recebe 5 vezes mais a porção de alimento do que os seus irmãos. Tudo isso, irmãos, como panorama dessa história, nos traz grandes e importantíssimas lições, lições bastante sábias e bastante válidas para as nossas vidas. A primeira delas que eu percebo, se os irmãos se lembrarem, no vídeo passado eu falei que Rubem pediu para seu pai para levar Benjamim para o Egito, mas Jacó não permitiu. E agora Judá também pede. Só que existe uma diferença muito clara, irmãos, entre como Judá consegue e como Rubem não conseguiu. E algumas explicações nós precisamos dar. Primeira delas, irmãos, eu percebo que cada um de nós é livre para fazer o que quiser, mas não é livre para gerar as consequências. Se nós prestarmos atenção, lendo a história, nós vamos ver que Rubem ele trai a confiança de seu pai. Ele se deita com uma das suas concubinas, se deita com Bila. Ou seja, mesmo ele sendo primogênito, ele sendo mais responsável, ele vai não ter mais a mesma influência sobre o seu pai que ele deveria ter por conta do seu ato pecaminoso. Talvez ele não tenha aprendido corretamente, talvez a sua vida não seja mais tão simples, mas isso faz uma grande influência. Judá também tem seu pecado na mesma área com Tamar, mas Judá ele entende a justiça de Tamar e Judá se coloca numa posição mais humilde. Essa é a primeira coisa, irmãos. Os pecados geram consequências e nós precisamos saber como administrar, pedindo perdão a Deus, mas vivendo e buscando a mais pura excelência na nossa maneira de vida, integridade na nossa maneira de vida, sobretudo. Segunda coisa, olhando para esse mesmo texto, Rubem pede assim que eles chegam, e quando eles chegam, eles têm suprimento. Agora a fome era gravíssima. Amados irmãos, existem muitas coisas que a gente só vai dar valor de verdade quando a necessidade bater na nossa porta. Muitas coisas que são verdadeiramente importantes, nós só vamos dar mais importância quando a necessidade bater, quando a necessidade for sobre nós. Por isso que Jacó dá mais valor nesse momento. Ele fala: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que ficar órfão de filhos, eu vou ficar. Mas por que ele faz isso? O versículo 1 deixa claro que a fome era gravíssima sobre a terra. Portanto, irmãos, muitas vezes a gente não consegue compreender que nós precisamos ter necessidade, fome de algumas coisas, para que nós valorizemos elas verdadeiramente. Tenha fome de Deus, tenha fome da justiça, tenha fome da palavra, tenha fome, porque assim você vai valorizar muito mais as coisas. Sem a fome, você vai dar um valor que pode ser deixado de lado secundariamente. Ainda, irmãos, essa história me ensina e me mostra Jacó falando para que seus filhos levem presentes e restituam o pagamento que foi com eles lá nas suas bolsas. Isso nos mostra claramente, irmãos, que nós temos o dever de sermos íntegros. Compre, pague, execute as coisas, faça isso. Não seja desonesto, não queira tirar vantagem nas costas de ninguém. Se você obtém um lucro injusto, isso significa que alguém está pagando por você. Fuja disso, fuja disso. Integridade é uma chave para ser abençoado. É, e ainda, por fim,
eu me apego no texto e vejo a condição que José, governador do Egito, muito poderoso na terra, segundo homem de maior importância em toda a terra, ele, ao ver Benjamim, como o seu ser muda e a sua vida muda e ele fica completamente embasbacado, vamos falar assim, o seu sentimento aflora. Amados irmãos, o ser humano é um ser criado por Deus para ser um ser relacional. Por isso, nós precisamos cultivar amor, cultivar fraternidade com os outros, amados irmãos. Por isso, seja relacional, tenha sentimentos bons, procure abençoar ao outro. É assim que Deus quer de cada um de nós. É normal que nós tenhamos um sentimento gostoso um com o outro. Então, nos tempos que estamos vivendo, valorize cada relacionamento que você tem, mesmo que seja da forma online ou presencial, quando possível, mas valorize os relacionamentos, as pessoas acima de tudo. Cultive o amor que você tem para com seus irmãos, para com seus amigos. Para finalizar, então, resumindo tudo isso, eu quero dizer, voltando à fala de ter fome. Tenha fome. Fome de Deus, da palavra, da justiça, da alegria no Espírito Santo, da comunhão com os seus queridos irmãos, com os seus parentes e amigos. Tenha fome, fome de melhorar, de se arrepender, de buscar a justiça, de buscar o seu suprimento. Busque sempre em Deus e seja abençoado por Ele. Que Deus abençoe, amados irmãos.